alguma forma de, por exemplo, de assegurar esses direitos? Porque, gente, não é justo isso. Mas justo e injusto a gente não tá nem falando do direito. Eu pensei numa holding familiar. Eu pensei também ou um contrato entre eles para preservar o bem. Uma holding familiar, eu criaria uma empresa, um propósito específico de gerar o bem dessa família. Tá. E cada um desses membros da família teria um capital social, né? Você ia ver como um negócio. Você não tava nem com uma relação de holding familiar, mas até meio que dá uma descaracterizada da ideia familiar e vira um negócio. Que é o que os holdings familiares são, negócio para proteger patrimônio familiar. Ou de algum familiar. Ou de algum familiar específico, mas aí deixa abaixo. Isso é para outra história. Eu acho também talvez um contrato. E aí entra no direito contratual normal. Um objeto, vai ter um objeto ali. Quais são os bens que eles compraram? Como que vai... Igual a Alessandra falou, se a gente partir do princípio, casamento, né, os bens são divididos, pensando no esforço comum, e a gente tem um outro drama também, que às vezes a pessoa não quer dividir, mesmo tendo o regime jurídico lá do casamento, você vai ter um negócio. Então, como que é um negócio? Negócio são 10 sócios. Mas aí você vai cair num direito de empresa. Direito de empresa. Mas pelo menos você não deixa a pessoa desamparada. Porque a justiça já entende o que acontece nisso. Não tem aqui uma relação familiar. Nem vou entrar aí no direito de empresa, que também tem como deixar a pessoa desamparada, né? Sei. Não, exato. Mas nesse caso, para proteger essas mulheres, a gente, como advogado delas, faria um contrato que protegesse todos os bens que surgissem desse tempo de união, porque é aquela coisa, são 10 pessoas hoje, o Arthur mais 9. Mas pode ser que uma saia, outra saia, vai saindo os pedaços, entre outras pessoas, porque a galera do poliamor... Tinha 6, tá? Então, só no final aí. Então, aí saiu 4. Não, são 3 mulheres, 2 mulheres que saíram, a mulher que ficou, a mulher casada. Então, essas 2 pessoas, se elas não têm nenhuma garantia contratual para isso, a gente já sabe que se essas mulheres entram na justiça para reivindicar seu direito, elas já vão ter barreiras. Dificilmente. Dificilmente elas vão conseguir alguma coisa. Elas vão ter que provar assim, mas o impedimento é esse. Elas vão ter que cair talvez num direito de empresa. Provar que elas se esforçaram para aquele negócio, entre aspas, funcionar. Mas como família... Como unidade familiar, como a gente vê na Constituição, que é a união a fim de construir uma vida, não vai ter, porque a gente já sabe que a STF não entende isso. E enfim, tchau. Isso, gente, porque assim, quando a gente tá falando de casamento, é claro que cada casamento tem um regime. Às vezes eu caso um regime de separação total de bem, ok. Mas quando eu caso um regime de comunhão parcial de bens, né, comunhão total e a união estável, que é comunhão parcial, significa que eu tô construindo ali os bens de forma conjunta, né? Agora, nessa situação, eu concordo com o Gui, talvez a holding familiar seja melhor, porque, por exemplo, essas meninas saíram. Elas levam um pedaço, né? Paga-se um valor para que elas saiam. Elas não saem também, né? Com uma mão na frente ou outra atrás, que é o que acontece. Porque eu sinto que numa relação dessa, o Estado deixa de fora as outras pessoas que estão ali. Independentemente do que a gente pense, né? A questão existem pessoas que resolveram se relacionar dessa forma. Todas elas têm que ter resguardo jurídico. Que é injusto alguém contribuir para o enriquecimento da família, apesar que você não reconhece a família, mas essa sociedade faz, e não receber nada em troca. Vira um enriquecimento ilícito, no fim das contas. No fim, Mas ali a gente não vai estar falando, por exemplo, de regime de bens, porque para o Estado você não está reconhecendo uniões ali. Não existe uniões no plural. A única pessoa que tem direito ali para o Estado é a mulher que casou. E agora nenhuma outrazinha que podia entrar para questionar vai poder. Porque o STF agora fala que não. Então, assim, nem isso. Se você não tem nada, muito provavelmente essas mulheres todas, essas pessoas, né, a gente tá falando de mulher, mas poderiam ser uma relação afetiva, enfim, elas vão sair desamparadas. E elas trabalharam para isso, elas contribuíram para isso, se elas não provaram, eu acho que cai ou numa hold, se elas tiveram a noção de fazer no começo. Ou um contrato, porque, vamos supor, tudo bem, a hold talvez seria mais interessante, mas nem um contrato a pessoa vê, não vê nada. É que a hold, ela te dá essa facilidade da pessoa sair sem você ficar pagando um monte de taxa de nada, você só paga o valor pra ela, acabou. Ela tem uma facilidade de gestão de patrimônio. Então, mas você vê o patrimônio, você trata aquilo como uma empresa. Exato. Você não trata aquilo como uma relação familiar. Mas eu acho que assim, a relação familiar acaba ficando no âmbito interno, íntimo de cada um. Entre 4 paredes. Porque assim, gente, se for para pensar, o casamento é um negócio jurídico. Ele é um contrato. Exato. Ele é um contrato mais formal que a gente tem no direito. Então, mas você já tem as regras estabelecidas no contrato.
no casamento, que ele é um contrato Ele é um formal, contrato, solene, tá, tudo exato. mais. Ali você não tem um casamento. A própria ideia de amor romântico vem depois do casamento, né? Exato. Primeiro eu vejo que regime que eu caso de bem. Lógico. Primeiro caso, não, você não fazia contrato pré-nupcial. Pra que você faz contrato pré-nupcial? Te ama, será? Não, mas mesmo pensar, historicamente, o casamento veio antes da ideia de você casar por amor. Por amor, existe. exato. É um negócio. É um negócio. Mas é um negócio. Tanto E é um negócio. ali também vai ter que ser tratado como negócio. Vai ser porém, uma hold, um negócio hold. Entendeu? aí é o direito inventivo. É, o que o dá direito pra inventivo, fazer? gente. Contrato, hold? Põe uma hold ali, porque como tem aparentemente, sem julgamento de valor, tem um entra e sai de pessoas, porque ele quer ter mais pessoas no relacionamento, eles querem inclusive ter filhos nesse relacionamento. Sim. Então, assim, fica mais fácil pra pessoa entrar, mais fácil pra pessoa sair, sem que ela perca direito, e ele pode dar eles podem decidir percentuais de cada um dentro da relação. É duro porque você tá tratando como uma empresa, mas se você for analisar como um contrato, uma empresa. Mas se você for analisar o casamento, é um pouco parecido em termos jurídicos falando, Você né? sabe quando esse assunto ficou muito em voga? Ai, que palavra muito bonita, né? Voga, Voga, chique. Ficou muito assim quando o Mr. Catra morreu. Vocês lembram disso? Mr. Catra. O Mr. Catra tinha várias esposas, não sei Maravilhoso. quantos filhos, muitos filhos, 21, 22. Parece que entre elas tinha um acordo. Ele era casado com uma, e entre elas viviam todas próximas ou todas no mesmo condomínio, alguma coisa assim, eu não lembro direito, mas eu lembro que essa história do Mr. Catra veio porque deu alguma treta entre os filhos por conta de herança. As companheiras não. Olha. Foram os filhos que começaram a questionar, porque eles têm direito de herança, todos eles, né, obviamente, filho, qualquer uma delas que fosse, mas elas viviam em harmonia. Assim, aparentemente, a gente não sabe efetivamente, né? Mas confusão de patrimônio não veio a partir delas, veio a partir dos filhos. Nunca ouvi nada do Mr. Catra em termos delas estarem tretando. Todo mundo concordava. Eles tinham um acordo entre eles. Eu lembro que eu vi isso em algum programa de fofoca, desculpa, gente. Consumo isso. Eu lembro que eu assisti nesse programa de fofoca terrível, de péssima procedência, posso até estar mentindo, a chance é grande, mas que eu me lembre, sim, entre elas não, eu acho que eram 4 ou 5 companheiras, entre elas não tinha confusão. Gente. Porque ele também, se eu não me engano, tinha um plano de divisão de bens já pré-estabelecido. Porque provavelmente ou ele fez um testamento, ou ele fez ou ele fez testamento coisa. Não dá, né? Pra deixar. Mas ele poderia. Testamento não dá pra concubina. Não, mas você poderia. Ele poderia deixar um bem pra alguém, independente de ter uma relação. É que uma ia ficar com 50% uma ia ficar com 50% que era mulher casada. Beleza, mas os outros 50% ele podia testar do jeito que ele quiser. Todos os filhos, né? Se elas fossem. Ele tinha 21 filhos. Exato. Era um bom patrimônio, mas era uma galera. Mas por testamento é extremamente arriscado, daria pra invalidar. Sim, mas enfim. Por conta de concubinas. Elas viviam no mesmo lugar, imagina, não tinha problema. Mas deu certo, gente, é civilizar. Então, mas aí é aquela coisa, se antecede a questão, você consegue organizar tudo. Se organizar direitinho, todo mundo sai ganhando. A verdade é, gente, é sobre isso. Alguma coisa vai ter que fazer, porque se for pro judiciário, que hoje, o cenário que a gente tem hoje, a chance de nenhuma delas ganhar nada é muito grande. E se for pensão, então talvez o INSS nem ligaria, vamos dizer assim. Ele não, mas agora o STF já brocou o negócio. Não posso pagar. Mas aí você tem que pensar assim também, essa decisão da STF veio num período complexo também na nossa sociedade. E as decisões do STF, elas refletem mais ou menos o que vem acontecendo. Com certeza. Então as a gente disputas tem que, de poder. Você tem que ver como é que a gente tem um retrocesso desse. Pessoas no início dos anos 2000 ganhavam. Achei muito estranho. A esposa casada no papel e uma companheira de vida de anos. E a gente sabe que essas relações existem até hoje. Então, assim, por que a gente volta? Qual o contexto social que a gente está vivendo naquele momento também para essas decisões? Vamos fazer a reflexão. Fazer reflexão na vida, gente, porque assim, né, o direito, infelizmente, o fato social vem antes dele, né? Depois que a gente cria o direito, né? Vou encerrar aqui, né? Não, mas agora eu vou terminar com uma frase muito interessante para esse dia. Quem inventa essas coisas são os advogados, porque eles trazem as teses para o judiciário e aí o judiciário fala, tá bom, colou, vai. Ou não, porque muitas dessas teses
eles vieram de casos de advogados que inventaram algumas questões porque não havia legislação que pudesse trazer a proteção para essas pessoas. Obviamente, principalmente direito de família, né, gente? Exato, porque como é que você faz? São 9 pessoas, como é que eu vou proteger essa gente? O que eu vou inventar? Na lei não tem nada, a jurisprudência não tem nada. Eu preciso proteger, essas pessoas precisam de proteção. Então, geralmente, essas teses surgem de base mesmo da advocacia. Eu tô defendendo a fazendeira. É verdade. Abandono afetivo foi uma. Exatamente. Porque você pensa assim, quem vai levar para o judiciário isso? Se o advogado é essencial à justiça, alguém tem que levar. A defensoria pública também, que são maravilhosos. Alguém leva. O juiz não decide o que ele quer. Só porque é o dia do advogado, você tá Tô homenageando. Ah, beleza. Mas é verdade. É, claro. Eu vou dar eu vou encerrar falando sobre o Arthur. Se você quiser, a gente tá aqui. Como é que é? Se sobrou alguém nessa galera, liga. Liga, a gente faz seu contrato. Mas essa sua frase foi muito dúbia. Você quer dizer o quê? Que a gente pode auxiliá-lo juridicamente? Olha, pessoal, ou você quer entrar no harém? Olha. Ai, Jesus, você tá falando? Ela não pode, porque ela já é casada. Ela não pode, ela tá errada. Ela já tem negócio. E aí passamos o episódio inteiro falando sobre isso. Não é um fato impeditivo. Todo mundo ser casado. É verdade. Desculpa, exato. gente, errei. Meu erro. Errou. Voltando, Arthur, se você quiser nos contratar, estamos aqui. Liga. Brincadeira. Pra fazer uma hoje. Mas você não contratar a gente, tá? Contrata alguém, né? Ajuda a mulherada aí, por favor. Ou pelo menos nessas relações, você, nosso ouvinte, que a gente sabe que tem uma galera que vive junto. Se quiser proteger, na verdade, precisa formalizar isso. Quer fazer hold? É difícil? Não é tão difícil assim, mas enfim, tem que ser real especialista nessa parada, porque é meio complexo. Faz um contrato, se garante, né? A gente... faz alguma coisa você gente. tem que fazer. No cartório você não vai fazer nada. Você faz o contrato particular, assina as testemunhas, dá validade jurídica que a gente fala pra esse negócio, porque ele é um negócio. Você não vai ter relações familiares reconhecidas pela lei, mas enfim, você